A paz do Senhor Jesus, o meu nome é Kathleen e esse canal é pra Jesus. Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje vamos continuar então o devocional Jornada com Deus, parte 2, e eu quero compartilhar aí com vocês esse devocional abençoado, que é uma bênção, que tem acrescentado muito a minha fé, e quero compartilhar esse momento aí com Deus, de intimidade com o Senhor. Devocional é aquele momento em que você tira aí para dedicar uns minutos a buscar a presença de Deus, a estar pertinho de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês aí o meu devocional. Quero compartilhar aí com vocês então o meu devocional através da leitura aí do livro Jornada com Deus. Então vamos lá. Bom, pessoal, então a gente vai continuar aí com o devocional Jornada. Então aqui eu tô com a minha Bíblia Leão e o devocional. Então eu vou começar aqui com ele primeiro. Então vamos ver aqui onde a gente parou. Eu deixei uma marcação, né, pessoal, onde a gente tinha parado no último vídeo. E eu quero continuar a leitura aqui com vocês, então. Então, aqui já tem as marcações do último vídeo. Nós paramos, então, aqui, pessoal, no mapa da jornada. Então, vamos juntos aí mergulhar nesse devocional. Mapa da jornada. A Bíblia está dividida em duas partes principais, chamadas de Velho Testamento e Novo Testamento. O Antigo é composto por 39 livros e o Novo por 27. Na primeira parte, ou seja, no Velho Testamento, é apresentada a aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Ele conta a história de uma nação, Israel. Já o Novo fala sobre a nova aliança, aquela que Deus fez com todas as pessoas que creem em Jesus Cristo como unigênito Filho de Deus. O Novo Testamento conta a história de um homem, Jesus Cristo. A nação foi estabelecida e protegida por Deus para que dela este homem viesse ao mundo. O que o Antigo Testamento começa, o Novo Testamento termina. Existem algumas outras formas de dividir a Bíblia, mas basicamente estas duas são as principais. Olha que linda essa página, pessoal, tipo um mapa mesmo. Então aqui explicando um resumo total da Bíblia aí, número de livros, Antigo e Novo Testamento. Então vamos lá para o próximo, Antigo Testamento. Olha que lindo, gente, para fazer um Bible Journaling aqui, ó. Depois eu vou decorar e vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Percurso pelo Antigo Testamento. Antigo Testamento é o nome dado aos primeiros 39 livros bíblicos de Gênesis a Malaquias. Estes são os mesmos livros que compõem a Bíblia hebraica. Todos os 39 foram escritos antes de Cristo e abrangem mais de 4.000 anos de história. Essa primeira parte das Escrituras se inicia com a criação. Retrata a formação social do povo de Deus, passa pelos percalços de Israel, por seus reis e profetas, oferece o descanso poético por meio de livros como Salmos e termina com o retorno do povo de Deus do cativeiro da Babilônia. O assunto principal é a antiga aliança de Deus com seu povo por meio dos patriarcas, Adão, Abraão, Moisés e Davi. Os livros desta primeira parte da Bíblia dividem-se em 5 partes: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. A palavra Pentateuco significa 5 rolos, que na Bíblia é constituído por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cada um desses 5 livros foi escrito por Moisés. Os livros históricos constituem os livros de Samuel, Reis e Crônicas, pois se voltam à história dos reinos de Israel e de Judá, enquanto os livros poéticos são compostos por Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Lamentações de Jeremias, e apresentam cânticos de louvor, de adoração e de perdão. Por último, os livros proféticos, cujos conteúdos concentram-se em mensagem dos profetas escolhidos por Deus para alertar e orientar seu povo, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e entre outros.
Em síntese, o Antigo Testamento é mais do que apenas um registro histórico, pois apresenta o plano de Deus para a redenção da humanidade e não apenas de Israel. Além disso, a primeira parte bíblica também demonstra os primeiros paradigmas do Senhor para uma vida santa e de acordo com os seus preceitos. Vamos conhecer de perto o Antigo Testamento. Prepare-se para essa viagem. Que lindo, gente. Então aqui, ó, um panorama do Antigo Testamento, a divisão dos livros, né? E aí aqui nessa passagem, pessoal, eu quero mostrar aqui pra vocês que foi o que eu fiz com as abinhas, ó. Ali, ó, não sei se você tá conseguindo ver, que é dividido, ó, pelos evangelhos, livros poéticos, livros históricos. Ali, ó, Pentateuco. Ó, aqui profetas maiores, epístolas, veio junto, né, gente? Eu fiz também essa divisão aqui em cima, ó, e ficou bem bacana. Então, aí tá toda a explicação um resumo, né, do Antigo Testamento, tudo que tem aí, bem bacana e bem lindo, ó. Eu gostei muito da diagramação desse devocional, pessoal. É muito bonita. Então, vamos começar aí no livro de Gênesis. Olha que linda essa letra. Bússola de Gênesis, então. O autor é Moisés, os personagens principais são Adão, Noé, Abraão e Isaque. Os locais principais são o Jardim do Éden, Canaã e o Egito. As palavras principais, criação, primeiro pecado e queda do homem. A data da escrita entre 15 e 13 a.C. O panorama, então. Gênesis, escrito entre 1445 e 1405 a.C., é o livro do início de tudo, o livro que narra a criação do mundo em 7 dias, os primórdios da humanidade e seu relacionamento com Deus, começando em Adão e Eva, o primeiro livro bíblico explanado, a queda do homem, sua expulsão do Jardim do Éden, o dilúvio e a formação do povo escolhido por Deus. Em Gênesis, lemos sobre a obra de Deus em Abraão e Sara, para dar início ao seu plano de redenção. Assim conhecemos os patriarcas e suas histórias, como Isaque, Jacó e seus filhos, a formação das 12 tribos de Israel e o povo de Israel, sendo levado cativo ao Egito. A leitura do primeiro livro bíblico possibilita o aprendizado sobre os começos bíblicos, que mostram como os planos de Deus nunca são frustrados, apesar de muitas vezes parecer que os acontecimentos estão fora do controle divino. Podemos confiar que o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo e seus projetos para a humanidade se consolidarão. Que frase linda, né? Podemos confiar que o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo e seus projetos para a humanidade se consolidarão. Coisa linda, adorei essa frase. Aqui, gente, tem umas curiosidades, ó. A idade dos patriarcas, eles viviam muitos anos, né? Então, Adão, ele viveu 930, Sete 912, Enós 905, Cainã 910, Malalel 895, Jared 962, Enoque 365, Matusalém 969, Lameque 777 e Noé 950. Versículo então. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1 e 27. Vamos ler juntos essa reflexão aqui do versículo? Porque devocional é isso, né, gente? É você abrir a sua Bíblia, você meditar na palavra de Deus. Então, vamos ler aqui Gênesis 1, versículo 27. Vamos encontrar aqui o 27, ali. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Já tá até marcadinho aqui na minha Bíblia, gente. Lindo esse versículo, né? Muito legal. E agora vem o panorama de Êxodo, mas aí eu quero mostrar para vocês aqui na minha Bíblia Leão, antes de ir lá para Êxodo, que eu já li toda ela, né? Toda a parte de Gênesis. Então, quero mostrar aqui para vocês como é que tá o meu livro de Gênesis na minha Bíblia Leão. Então, eu vou começar lá na abinha, ó, que eu colei aqui com vocês no primeiro vlog.
Então tá ali 1/1, que foi o dia que eu comecei a ler. Ó, e eu sou assim, né, gente? Tá tudo marcadinho. Então eu quero mostrar aqui um panorama de Gênesis na minha Bíblia pra vocês. Ó, eu gosto de marcar o capítulo e os títulos, né, pessoal? E também os versículos que me marcam. Ó, por exemplo, ali eu marquei, então Deus disse, eu lhes dou o sinal da aliança. Então, eu marco também. Às vezes faço algumas anotações também, assim, nas laterais e tudo mais. E é o jeito que eu gosto, assim, de meditar nas escrituras. Então, quero mostrar aqui um pouquinho da minha Bíblia para vocês, como ficou. Ó, eu botei ler aqui, ó, porque às vezes eu paro e eu gosto de ler o capítulo inteiro, né? Paro para fazer alguma outra coisa. E aí eu coloco ali para mim voltar onde eu parei. Então, ó, eu coloco bastante marcação, né? Na minha Bíblia, eu gosto dela bem colorida. E os textos bíblicos de Gênesis são muito interessantes, frases que me marcam. Abraão deu tudo o que possuía ao seu filho Isaque. Eu marco também bem destacadinho. Aí tá tudo aqui bem, as referências e tal, que eu gosto de anotar. Ó, eu gosto de marcar assim, ó. Assim que Isaac terminou de abençoar Jacó e logo depois de Jacó ter saído da presença de seu pai, Esaú voltou da caçada. Textos que eu considero importante aqui também, ó, pessoal, eu fiz um destaque ali. Ali tem vários, ó, nesse texto aqui de Jacó eu destaquei bastante coisa, ó. Uso bastante os marca-textos para fazer esse tipo de marcação, né, pessoal? Mas também às vezes faço com lápis de cor ou com outros recursos. Mas o que eu mais uso mesmo é o marca-texto, porque ele fica bem destacado, né? Então você abre a Bíblia ali e você consegue ver bem o que já leu e tudo mais. Então aqui quero mostrar o parâmetro para vocês de como ficou o meu livro de Gênesis, depois da leitura completa dele. Ali tem mais uma referência, ó, em José, ali da história de José. Aqui também, ó. Aqui. O livro de Gênesis, ao meu ver, pessoal, é um livro muito rico, assim, de conhecimento, porque é a base da nossa fé cristã, tá ali, né? Tem muita coisa dos questionamentos que a gente tem quanto cristão, então eu gosto bastante. É que a gente encerra, ó, já começamos Êxodo daí. Então essa é a leitura que eu fiz aí do livro de Gênesis, compartilhando ela com vocês. Vamos para Êxodo, então, vamos lá. Êxodo, bússola, autor Moisés, personagens principais, Moisés, Arão e locais principais o Egito, palavras-chave, 10 mandamentos, 10 pragas, Egito e Páscoa. Data da escrita, entre 1445 a.C. a 1400 a.C. O panorama, então. Êxodo é uma palavra de origem grega que significa partida e saída. O livro carrega esse nome pois retrata a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. Nesse livro, escrito entre 1445 e 1405 a.C., também é narrado o percurso do povo pelo deserto em direção à Terra Prometida. As diretrizes para o relacionamento de Deus com seu povo também foram estabelecidas e são apresentadas nesse livro. O que podemos observar com os 10 mandamentos para narrar o compromisso de Deus com seu povo é a condução para a Terra Prometida. Êxodo mostra como Moisés foi usado para libertar Israel em sua peregrinação. Com os conflitos, as desobediências do povo de Deus, podemos conhecer de perto a misericórdia e o cuidado de Deus para com seus filhos. Então aí, né, gente, o panorama fala do êxodo ali, do resgate do povo de Deus, também dali dos 10 mandamentos. Então é um livro bem histórico, um livro assim com bastante informação aí sobre esse resgate, né? Então eu gosto muito também do livro de Êxodo pela história de Moisés, o grande homem de Deus que ele foi. E ali vocês veem, né, que retrata bastante ali sobre a Terra Prometida, sobre Moisés. É um livro da Bíblia riquíssimo em conhecimento da parte de Deus também. Curiosidades, pessoal. Deus, pela primeira vez, revela o seu nome em Êxodo 13:14. Eu sou quem sou. Ou Iavé, Javé.
Esse é o nome de Deus mais usado no Velho Testamento, aparecendo cerca de 6.800 vezes na língua original hebraico. A primeira vez, né, pessoal, ali que aparece o nome de Deus é em Êxodo, né? E ali no Antigo Testamento, no Velho Testamento, ele aparece muitas vezes, ó, 6.800 do hebraico Yavé, que significa Javé, né? Versículo então, pessoal. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31 e 18. Que coisa gloriosa, pessoal, algo escrito pela própria mão de Deus. Vamos ler então essa passagem juntos aqui. Êxodo 31 e 18. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, vamos lá. Vamos ler junto, Êxodo 31 e 18. Aqui, Êxodo 31, vamos ao versículo 18. Vamos encontrá-lo aqui. Versículo 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés, no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança escritas pelo dedo de Deus. Que lindo! Muito linda, a palavra de Deus é maravilhosa, né, pessoal? E agora vamos a Levítico, mas eu quero mostrar então para vocês como tá a minha Bíblia, né, com essa leitura do livro de Êxodo, que também foi uma leitura completa. Então eu vou mostrar aqui para vocês desde aqui da marcação da abinha. Ó, aqui está Êxodo, iniciando aqui. Também as mesmas marcações, ó, pessoal, que vocês viram lá, eu faço aqui também, ó. Então, aí tá o livro de Êxodo, ó. Porque o legal desse devocional, pessoal, é você ler todo o livro, né? Você lê a página ali de Gênesis, que nem eu tava lendo agora aqui com vocês do canal, e depois ler o livro todo, né? Ler todo o livro de Gênesis, para você entender toda aquela introdução ali que o Devocional Jornada dá para você. Então, é o que eu procurei fazer, né? E aí eu tô aqui compartilhando com vocês do canal essas leituras totais aí desses livros que eu fiz. Aí as formas que eu tô marcando, ó, uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração o Senhor guerreará contra os amalequitas. Coisas que me chamam a atenção no texto, pessoal, eu sempre destaco, às vezes pelo nome e tudo mais. Aqui, ó, gente, os 10 mandamentos. Ali eu coloquei um destaque mais na palavra mentira. Ó, aí aqui mais... Ali tem uma outra marcação também que eu fiz, ó. De toda a função dos 10 mandamentos. Eu gosto bastante, ó. Consagre a mim seu primeiro filho. Olha só, me chamou a atenção essa frase. Achei uma frase bem forte, assim, né? Ali tem mais marcações de capítulos e títulos. Aí eu uso bastante colorido, né? Vocês estão vendo aí rosa, laranja, azul. Não tem uma cor específica para marcar a Bíblia, pessoal. Me gosto dela assim, bem colorida. Eu andava colocando há um tempo atrás muitos post-its, né, pessoal? Eu acabei tirando, deixando assim no período de estudo e depois tirando, porque ele acaba deixando a Bíblia muito grossa, né, com dificuldade de fechar. Então, eu acabei estudando, colocando e depois tirando. Então, ali eu enviei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amoreus, os hitas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eu sempre gosto dessas frases curtas também da Bíblia, que tem um significado ali, que eu costumo dizer que tem um mistério ali naquela frase. E eu gosto de destacar para depois eu tentar ir atrás, né? Eu meditar no que aquilo ali queria me relatar, né? E tudo mais. Então eu gosto muito dessa meditação aí, dessa parte das escrituras. Então tá aqui, pessoal, ó, a minha leitura aí de Êxodo. Então ali já deixei uns marcadores, ó. E é isso aí. Então, vamos para Levítico, né, pessoal? Levítico.
Bússola de Levítico, autor Moisés, personagens principais Moisés e Arão. Locais, o Monte Sinai, palavra-chave, tabernáculo, louvor, leis, santidade e sacrifício. Data da escrita, por volta do século XV a.C. Panorama, então. O terceiro livro da Bíblia foi escrito por volta de 1405 a.C. e recebe esse nome porque contém a lei dos sacerdotes do tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel que foi designada para exercer a função sacerdotal no meio do seu povo. Assim como Gênesis e Êxodo, a autoria de Levítico é atribuída a Moisés. Todo o livro mostra a necessidade de adorar a Deus com respeito e reverência e orienta o povo de Israel sobre os seus costumes e alimentação. Os primeiros 7 capítulos do livro dizem respeito aos sacrifícios e às ofertas agradáveis ao Senhor, como expiação, como uma identificação do adorador. A rigidez das normas e condutas da adoração era necessária para a condução do povo de Deus durante o tempo em que estivera no deserto, na expectativa de entrarem na Terra Prometida. Entre os 27 capítulos do livro, um episódio de destaque foi a morte dos sacerdotes, filhos de Arão, Nadab e Abiú, queimados por levarem fogo estranho ao tabernáculo. Curiosidades: festas judaicas e suas épocas. Páscoa, primeiro mês, no 14º dia, um sábado festivo. Pães asmos, primeiro mês, no 15º ao 21º dia, sábados. Primeiros frutos, primícias, primeiro dia após o primeiro sábado dos pães asmos, 16º dia. Pentecostes, 50 dias após a festa dos primeiros frutos. Trombetas, 7º mês, primeiro dia. Expiação, 7º mês, no 10º dia. Tabernáculo, 7º mês, 15º dia ao 21º dia, sábados. Versículo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. Então aí, pessoal, esse livro aí fala muito das leis, né? Que os sacerdotes da tribo de Levi ficaram incumbidos da função sacerdotal. Então, eles colocaram aí as leis de Deus nesse livro. E achei bem interessante a curiosidade sobre as festas judaicas. Quantas festas ali o povo de Deus fazia, né? Então, ali os seus significados, os seus dias. Bem interessante, gostei bastante desse subsídio. E o versículo eu quero ler aqui com vocês, Levítico 19:2. E eu vou ler nessa Bíblia aqui, pessoal, minha Bíblia Cordeiro Leão, porque ali eu não terminei na Bíblia Leão Amazônia de ler o livro de Levítico. Então, eu li todo ele aqui nessa aqui. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, eu vou abrir aqui com vocês pra gente visualizar ele aqui, tá? Vamos ali lá no primeiro, Levítico. Quando eu chegar lá no 19, eu vou ler com vocês, tá, pessoal? Que é o 19:2 ali do devocional. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui pra vocês. Não tá muito diferente, né, pessoal? Vocês veem que as minhas marcações têm meio que uns padrões. Então, eu marco aí também os títulos, os capítulos. Então, eu gosto de marcar bastante. Ali, o ler aqui, ó, que eu comentei com vocês. Quando eu paro a minha leitura, para mim não me perder, depois voltar ao mesmo raciocínio, a mesma leitura que eu já estava executando antes de parar de ler, né? Então é bastante lei, é um livro que fala dos sacrifícios, da oferta pelo pecado, comenta muito sobre as festas aí que eu mencionei ali nas curiosidades. Então aqui, ó, Levítico 19:2, fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Lindo, né, gente? Ó, aqui o versículo, o capítulo 20, 21 e 22, 23. Aqui tá bem roxo, ó, usei bastante o marcador roxo aqui. Ó, tem bastante frases destacadas aí, ó, pessoal.
das leis. Esse livro eu acho muito interessante, né, pessoal, porque o cuidado de Deus em deixar tudo bem esclarecido, né, tem sobre tudo aqui nesse livro de Levítico, todas as leis, as normas, os padrões que Deus exigia. Então, assim, o cuidado de Deus com o seu povo, de deixar tudo bem detalhado. Aqui eu coloquei uma passagem que me chamou a atenção sobre o dízimo, ó, que dizia assim, ó, também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais, do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado, mas se de algum modo trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, me chamou a atenção essa passagem de dízimo e eu destaquei. E ali nós temos aí o livro de Números, né? Que eu até coloquei uma citação de Pentateuco. Então, pessoal, aí foi a visão de Levítico. E aí vemos com o livro de Números. O livro de Números, então, pessoal, eu deixo para o nosso próximo vlog, onde a gente vai continuar aí a leitura do Devocional Jornada, amém? Pessoal, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado da parte 2 aí do Devocional Jornada. É uma bênção esse devocional, aconselho você a adquirir também, para você mergulhar cada vez mais na Palavra de Deus, intensificar aí seus estudos da Palavra de Deus. Não esquece de me seguir nas redes sociais, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, tá chegando pertinho do sorteio dos 500 inscritos, então se inscreve logo, para chegar aí no sorteio e a gente participar desse sorteio abençoado que eu vou preparar com muito carinho aqui para vocês do canal. Então é isso, pessoal. Um beijão, até o próximo vídeo e não esqueça que Jesus te ama. Tchau!